Fala, galerinha! Como é que vocês estão? Firme e forte? Tá tudo jóia? Tudo beleza? Moçadinha, essa semana e a semana que vem, 2 semaninhas bem tranquilinha, tá bom? A gente vai falar de organelas citoplasmáticas. Então, como é que a gente vai falar disso? É o seguinte, presta atenção. Galera, não dá bola para minha câmera não, que ela fica fazendo essas coisas. Vai para lá, vem para cá, vai para lá, vem para cá. Não estou entendendo porque ela está fazendo isso. Vamos ver, peraí. Isso? Sei lá, se vai dar certo. Bom, então é o seguinte, gente. Nós caracterizamos as células no início do ano. Depois disso, a gente falou de composição de seres vivos. E depois a gente falou de membrana. E depois a gente falou de transporte através da membrana. Bom, aí, galera, agora a gente vai para o lado de dentro da célula, né? Nós caracterizamos de maneira geral, depois nós falamos da membrana e agora a gente vai entrar para dentro da célula. A gente vai falar, então, das organelas citoplasmáticas. Bom, que a gente, nessas organelas citoplasmáticas, teria que falar de quê? De retículo endoplasmático rugoso e retículo endoplasmático liso. Mas vocês lembram que no começo do ano eu falei para vocês, aula presencial, que o que nós tínhamos para falar de retículo endoplasmático, a gente já falou naquela apresentação, né? Nós ficamos quase com uma aula inteira falando só sobre o retículo endoplasmático rugoso, de suas funções, e o retículo endoplasmático liso e suas funções, né? Falamos da produção de enzimas anti-intoxicantes, nós falamos de síntese proteica, falamos da associação de ribossomo, tudo que tinha que falar de retículo endoplasmático a gente já falou naquela aula lá, como a gente faz todos os anos, né? Por isso que a gente até entrega aqueles impressos para vocês que eu falei para vocês que poderiam ajudar. Bom, tudo bem sobre isso. Só que além dessas além dessas organelas, nós temos outras, né? Por exemplo, complexo de Golgi, que a gente vai falar hoje, né? Lisossomo, que a gente vai falar hoje. Nós vamos falar semana que vem, nós vamos falar de centríolo, centrossomo, esqueleto, né? Citoesqueleto. Vamos falar de flagelo, vamos falar de cílio, tá bom? Na semana que vem, nós vamos falar dessas outras organelas, dessas outras estruturas internas de uma célula. Aí você vai falar assim, Luizinho, você não vai falar de mitocôndria? Vou. Na aula de respiração, nós vamos ter um pedaço da aula só para falar de mitocôndria. Você não vai falar de cloroplasto? Vou. Na aula de fotossíntese, a gente vai falar de cloroplasto. Vai ter uma parte da aula só para falar de cloroplasto. Então, galera, o que nós temos que nos concentrar agora é complexo de Golgi e lisossomo. Beleza? Tranquilo? Tudo bem? Então, tá bom. Então, a aula de hoje, complexo de Golgi, 2 aulinhas facinhas, e depois eu vou colocar para vocês aí 2 filminhos interessantes que eu pesquisei no YouTube, para você entender a dinâmica da coisa, tá bem? São animações que vão facilitar você guardar tudo aquilo que a gente vai falar aqui com você agora. Tá joia, galera? Bom, então vamos lá, moçada, vamos começar. Então, agora a gente vai falar do complexo de Golgi. Vamos chamar a nossa apresentaçãozinha aqui. Cadê? Aqui. Aí, tá? Vou tirar a minha carinha daqui agora. Beleza. Então, vamos lá, galera. Complexo de Golgi. Só para vocês terem uma referência, moçada, quando nós demos essa aula no começo do ano, nós falamos muito rapidamente sobre o complexo de Golgi, né? Nós não falamos da estrutura toda, não falamos das várias das suas funções. Eu só deixei claro naquela época que o complexo de Golgi é a organela mais multifuncional que existe, tá bom? Agora cabe, né, a gente falar com particularidade a sua estrutura, a sua descoberta e principalmente as suas funções. Até porque o complexo de Golgi é tão interessante, tão importante, que até outras organelas podem surgir a partir dela. E tudo isso a gente vai ver agora. Então vamos lá. Preciso. Então, vamos lá, galera. Então tá aí, complexo de Golgi, não é isso?
Descoberto por Ernesto Camilo Ghosh, em 1898, né? Encontrado em todas as células eucariontes, é uma organela membranosa, portanto, você só encontra em célula eucarionte, tá? Normalmente de grande porte, facilmente encontrado, olha aqui, proporcional, né? Proporcional o complexo de Ghosh dentro de uma célula. E aqui você está vendo um só, tá bom? É muito raro que uma célula tenha um só. Normalmente ela pode ter 2, 3, vários, né? Vários não tem dezenas, né? Por aí. Mas pode ter aí 2, 3, 4, 5 complexos de Ghosh dentro de uma célula só, dependendo do tipo de função que aquela célula possui, né? Se a função que aquela célula possui tem ramificação, tem está intercalado, está interrelacionado, melhor dizendo, com as funções gaussianas, eu vou ter mais complexo de Gauss nessa célula. Falou? Você está vendo aqui, então, o nucleolo, você está vendo o núcleo, o retículo endoplasmático rugoso, o retículo endoplasmático liso e o complexo de Gauss. Não esquece, galera, retículo endoplasmático rugoso ou RER, retículo endoplasmático liso ou REL. Falou? Bom. Deixa eu ver o que mais. E aqui eu já falei para vocês, é a organela mais multifuncional que existe. Beleza? Então, vamos lá. Conjunto de vesículas, na sua definição, né, é feita como um conjunto de vesículas membranosas, achatadas e sobrepostas umas às outras. É a mesma definição que nós demos lá no começo do ano, né? Agora, vamos lá. Cada uma das suas vesículas são chamadas de dictiossomos ou golgiossomos e, mais recentemente, também chamado de cisternas. Tá bom? Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês a estrutura de um complexo de Gauss e você vai ver como é que funciona direitinho, tá bom? Pontes entre essas vesículas, que são transitórias, podem ser formadas, e a gente vai chamar de anastomoses. Eu já mostro também para vocês. Vesículas chegam e saem do complexo de Gauss a todo momento. É uma organela extremamente dinâmica. Ela está a todo momento se formando e todo momento se desfazendo, né? Conforme as vesículas vão chegando, né, vão dando origem a outras cisternas, a outros dictiossomos, e ao mesmo tempo que está chegando vesícula de um lado, está saindo vesícula do outro lado, e secreções estão sendo liberadas, substâncias estão sendo liberadas, quizá mesmo até organelas estão sendo liberadas. Bom, do complexo de Gauss, galera, tem uma mão de trânsito, né? Eu já explico para vocês. O lugar de chegada de vesícula a gente vai chamar de face cis, e o lugar de saída de vesícula a gente vai chamar de face trans. Então, cis é por onde a região do complexo de Gauss, por onde as vesículas chegam. Trans é a região do complexo de Gauss por onde as vesículas saem, tá bom? Por onde saem as vesículas? Beleza? Então, isso aqui é a estrutura de um complexo de Gauss, lembrando que eu posso ter mais de um numa célula, tá bom? Então, vamos analisar aqui em cima. Aqui em cima, cadê minha setinha? Aqui, ó. Aqui em cima é por onde as vesículas estão chegando, tá? Então, aqui eu tenho a face cis da coisa, tá bom? As vesículas vão chegando, elas vão se ligando a essas cisternas do lado de cá. Isso aqui é uma cisterna ou golgiossomo, outra cisterna ou golgiossomo, outra cisterna ou golgiossomo. As vesículas chegam, trazem substâncias, normalmente são proteínas, e normalmente também ligadas a um carboidrato, alguma coisa assim, e essa proteína vai passando de cisterna para cisterna, até que ela seja liberada aqui através de uma vesícula. O que está acontecendo dentro desse complexo de Gauss? Um conjunto de modificações e transformações dessa proteína em outras substâncias. Depois eu explico melhor isso aqui dentro das suas funções. Mas como é que acontece isso? Existe uma mão de trânsito aqui, né? As coisas têm que entrar por um lado e têm que sair por outro. Não vai chegando de todo lugar, né, e saindo por todo lugar. Não, não é assim, né? A coisa é meio essa bagunça aqui é meio organizada. As substâncias vão chegando aqui e vão saindo do lado de baixo, tá? Face cis, face trans.
cada uma dessas bolsas, repito, dictiosomo, golgiosomo ou cisternas, tá bom? Deixa eu ver o que mais. Aqui, ó. Eu tenho duas coisas aqui, você vai falar assim, tá bem, Luizinho, mas como é que uma proteína, por exemplo, que está aqui, pode passar para de cá? Ela passa através de pontes que se formam temporariamente, depois elas desaparecem, fazendo uma pontinha de ligação entre uma bolsinha e outra. Essa pontinha de ligação a gente chama de anastomose, tá bom? Outra coisa, outra forma é que, por exemplo, cada uma dessas cisternas ou vesículas podem liberar outros vesículazinhas que vão saltar de uma cisterna para outra. Por isso, elas são chamadas de vesículas saltadoras. Então, uma outra maneira disso acontecer através dessa passagem de uma proteína pelas cisternas chamada de vesícula saltadora. O que vai acontecendo nessa proteína conforme ela vai passando nessas cisternas? Elas vão sendo transformadas. Luizinho, por que elas vão sendo transformadas? Porque dentro de cada uma dessas vesículas do complexo de Golgi existem litros de enzimas golgienses que estão lá justamente para trabalhar essa proteína. Ela vai modificando a proteína gradativamente, né, paulatinamente, a cada etapa, até que a proteína chegue aqui do lado de cá, já esteja completamente pronta. Entrou proteína e saiu um hormônio, entrou proteína, saiu um muco, entrou proteína e saiu uma glicoproteína, entrou proteína e saiu uma lipoproteína. Quer dizer, todas essas conjugações com a proteína sempre vão acontecer aqui dentro do complexo de Golgi. Repetindo, sempre entrando pela face cis, sempre saindo pela face trans. Valeu? A vesícula de formação já saindo aqui, a outra que já saiu, né? Os dictiossomos, a dictiotoadora, está tudo bonitinho. Beleza. Bom, agora está na hora da gente falar das funções golgienses. Galera, eu vou te falar qual que é a mais importante função do complexo de Golgi. A mais importante função do complexo de Golgi é aquela primeira que está aqui sinalizada, chamada transformações pós-traducionais. Galera, vamos tentar entender aqui o que quer dizer isso, né? Transformações pós-traducionais. Vamos primeiro lembrar o que é tradução. A tradução é o nome que a gente dá ao processo de síntese proteica, não é isso? Tá. Então, a tradução, quer dizer, a síntese proteica a gente chama de tradução. Só que quando o ribossomo, não importa se o ribossomo do retículo plasmático rugoso ou ribossomo isolado, quando ele forma a proteína, essa proteína, na realidade, ainda não é uma proteína funcional. Eu falei isso para vocês na aula de síntese proteica. O que acontece no ribossomo? Acontece apenas um sequenciamento dos aminoácidos. O ribossomo vai sequenciando esses aminoácidos, formando uma cadeia polipeptídica. Essa cadeia polipeptídica ainda não é uma proteína funcional. Essa corrente de aminoácidos tem que ser levada até o complexo de Golgi, para que lá no complexo de Golgi ela vá sendo trabalhada, né? Por exemplo, determinando nela a forma, ou conjugando ela com outra proteína, ou uma proteína se conjugar com outras proteínas para formar uma proteína complexa. Quer dizer, todas essas modificações que uma proteína sofre, ela vai sofrer quando em si estiver dentro de um complexo de Golgi. Essa é a maior das funções golgienses. Basicamente, todas as demais funções estão intimamente ligadas com essa função principal. Só que o mais interessante é que, para o vestibular, essa é a menos cobrada, né, das funções golgienses. Não a menos cobrada, estou exagerando, mas ela não é cobrada tanto quanto deveria ser. Falou? Depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso daí. Segunda função, que é a função de armazenamento. Tá bom? A função de armazenamento, galera, é uma função que o próprio Ernesto Camilo Golgi achou interessante, né? Deduziu, na realidade, que assim seria. Quando ele viu a estrutura de um complexo de Golgi assim,
né, formada de várias vesículas achatadas umas sobre as outras, ele achou que isso era um punhado de bolsa, onde as coisas poderiam ser guardadas dentro da célula, como se o complexo de Golgi fosse uma despensa, né? Só que hoje nós sabemos que essa é a menor das funções golgienses. Ela até pode armazenar substâncias se for por pequeno período e se for um pequeno volume. Se o volume for pequeno, o período for pequeno, então ela até guarda alguma coisinha lá uma vez ou outra. Mas é a menor, sem dúvida nenhuma, é a menor das suas funções. Seria até um desperdício você gastar, né, tempo, estrutura e metabolismo de complexo de Golgi para algo tão simples como armazenar substâncias. Então, o armazenamento é possível, tá? Foi a função que o Golgi deu a essa organela que ele descobriu, mas, na realidade, essa é a menor das suas funções. Bom, para o nosso vestibular, essa é a principal função, a função de secreção. Tá? Quando você vê complexo de Golgi no vestibular, 90% das vezes ele vai estar falando sobre secreção. 10% das outras, secreção. Falou complexo de Golgi, secreção. Complexo de Golgi, secreção. Como é que isso acontece? Bom, então vamos lá. Você tem aqui, na nossa ilustração, um retículo endoplasmático rugoso que vai produzir proteínas. Essas proteínas sairão do retículo endoplasmático rugoso através de vesículas transportadoras, que pegarão essas proteínas e levarão para a face cis do complexo de Golgi. Lá na face cis do complexo de Golgi, essas proteínas que chegam aqui são deixadas e elas vão sofrendo modificações e transformações aqui. Vamos supor que essa proteína aqui seja para formar uma insulina, por exemplo, que é um hormônio proteico, ou que seja para formar um muco, seja lá qual for. Tá? Essa proteína que chega aqui é trabalhada no complexo de Golgi, seguindo o sentido que eu falei para vocês, entrando pela face cis e saindo pela face trans, e aqui, né, dessa face trans, vesículas serão formadas com o resultado do trabalho dessa proteína lá dentro. Vamos supor que isso que tenha saído aqui seja algo que deva ser secretado. Então, desse complexo de Golgi, serão liberados vesículas com o conteúdo a ser secretado. E aí a gente passa a chamar essa vesícula de vesícula de secreção ou zimógeno, com Z, de zabumba. Zimógeno ou vesícula de secreção, que vão ficar armazenadas temporariamente até que essa célula necessite secretar, precise secretar. Aí, essa vesícula caminha até a membrana da vesícula se liga à membrana da célula e se abre para fora, liberando o processo da secreção. Tá bom? Não esqueçam, galera, aqueles questionamentos, né, muito comum em vestibulares, de aminoácidos marcados com isótopo radioativo, e aí o cara fala assim, olha, eu introduzi um aminoácido dentro da célula. Quais são as organelas que você vai ver com a maior concentração de aminoácidos marcados? E qual é a ordem dessas organelas? Aí você vai lembrar sempre o seguinte, esses aminoácidos que foram marcados por aminoácidos, por radioatividade, por exemplo, isótopo, iodo 18, sei lá, não importa. Foi marcado com algum tipo de marcador qualquer, esse aminoácido vai passar primeiro pelo retículo endoplasmático rugoso. Do retículo endoplasmático rugoso, esses aminoácidos serão usados para formar proteínas. As proteínas sairão do retículo endoplasmático rugoso em vesículas de transporte. As vesículas transportadoras vão levar essa proteína na face cis do complexo de Golgi. As proteínas aqui dentro vão sofrer modificações e daqui serão liberadas em vesículas de secreção que ficarão temporariamente armazenadas até que seja necessário e ela faça a sua secreção. Então, esse é o caminho da secreção envolvendo o retículo endoplasmático rugoso e envolvendo o complexo de Golgi. Valeu, galera? Essa é a função das nossas provas. Tudo bem? É a que mais cai nas nossas provas. Agora, você está vendo aqui uma célula, por exemplo,
Uma célula intestinal, cara. Vê se pode. Essa aqui é uma célula que faz o revestimento intestinal nosso. E você sabe que o nosso intestino precisa ter um muco de proteção. Cada uma dessas vesículas que você está vendo aqui, ó, cada uma dessas vesículas que você está vendo aqui, são vesículas de um muco chamado mucina. Esse muco chamado mucina, ele está ali, galera, para engraxar, vamos dizer assim, né, o teu intestino internamente, assim como também proteger dos ácidos digestivos, né, ou das secreções das enzimas digestivas. Aonde você acha que esse mundão de vesículas de mucina foram produzidos? No retículo endoplasmático rugoso, que passou depois para o complexo de Golgi, para depois ser liberado na forma de vesículas de secreção. Você está vendo que elas estão temporariamente armazenadas e, na hora que for necessário, essa mucina será liberada e a secreção definitivamente vai acontecer. Falou? Só para a gente caracterizar aí uma célula real que faz esse tipo de função, né? Inclusive exemplo de vestibular. Uma outra função do complexo de Golgi é a função de formação do acrossomo. E essa célula que você está vendo aqui, ó, cadê? Essa célula aqui, ó, é o famoso espermatozoide que todo mundo sabe, né? Só que esse espermatozoide, ele não nasce espermatozoide. No processo da espermatogênese, que nós vamos ver assim que nós terminarmos a meiose, o processo da espermatogênese tem, na sua última etapa, um processo de transformação aonde a espermátide, que é a célula final da meiose 2, vai se transformar num espermatozoide. Então, aqui, ó, nós estamos tendo um caso da modificação estrutural. Como é que essa espermátide, que é uma célula grandona, pesada, cheia de citoplasma, né? Essas duas células não estão em escala, tá bom, galera? Essa espermátide aqui, ó, ela é quase 200 vezes maior do que esse daqui, falou? Bom, mas vamos lá. A espermátide vai perder 90% do seu citoplasma, vai começar a criar um flagelo, o flagelo vai crescendo, as mitocôndrias da espermátide vão se posicionar próximos à base do flagelo, o núcleo fica, um monte de organela que eu não preciso vai ser desprezada, e as vesículas do complexo de Golgi da espermátide vão se unir às várias bolsinhas e formar um grande bolsão, né, chamado acrossomo. Nesse acrossomo, eu tenho o quê? Eu tenho as enzimas que vão permitir que, quando esse espermatozoide bater na parede de um óvulo, a parede desse óvulo está ali protegida por duas camadas de proteção. Você vai aprender isso, tá? Não fica preocupado com isso, não. As camadas de proteção são zona pelúcida, corona radiata, mas você vai ver isso depois. Agora, você precisa saber que é no acrossomo que você vai ter as enzimas que vão transpor essas barreiras de proteção. Então, esse capacetinho que você está vendo, eu chamo isso aí de capacetinho. Esse capacetinho que você está vendo aí é para o espermatozoide chegar dando cabeçada na parede do óvulo, liberando essa enzima, torcendo para que essa enzima consiga ali perfurar a camada de proteção do óvulo e o espermatozoide consiga definitivamente fecundar o óvulo. Então, não esquece que o complexo de Golgi é responsável pela formação do acrossomo, tá bom? Lembrando que o nome dessa enzima que você vai ter lá dentro é uma enzima chamada hialuronidase. Cadê? Está escrito aqui. Aqui, ó. Hialuronidase é o nome dessa enzima, mas tudo isso você vai aprender depois. Falou? O importante na aula de hoje, complexo de Golgi, é lembrar do acrossomo. Bom, essa aqui é a mais chata das funções do complexo de Golgi, que é a formação da lamela média. Luizinho, que coisa esquisita, que negócio estranho, o que é isso? Não é tão estranho assim, galera, é até meio que lógico, tá bom? Dá uma olhada na nossa ilustração aqui, tá bom? Reparem que isso aqui é uma célula vegetal com parede celular de celulose.
Essa célula está em divisão. Como é que eu sei disso? Você está vendo que ela duplicou o núcleo. Ela tinha um núcleo só, ela se duplicou em 2 novos núcleos. Bom, agora essa célula precisa se dividir aqui no meio. Como é que essa divisão acontece? Você está vendo as várias vesículas do complexo de Golgi se posicionando numa linha média, ó, numa linha média entre os dois núcleos. Essa linha média nós chamamos de lamela média, né? Lamela média. Essa lamela média será a base para a formação de uma nova parede celular. Falou? Ó, tá vendo? Ela vai ser a base para a formação de uma nova parede celular. O que isso tem a ver com o complexo de Golgi? Não esquece, volta aqui na primeira figurinha, que são as vesículas do complexo de Golgi que se unem para formar essa estrutura chamada lamela média, aonde se apoiará a formação de uma nova parede celular. Valeu? Fechou? Então, ó, não esquece, né? Esse processo da divisão do citoplasma, a gente vai chamar de citocinese. Lembrando que essa citocinese aqui, de célula vegetal, é de dentro para fora, ó, é do meio para fora. Tá? Começou no meio até chegar às beiradas. Por isso que a gente vai falar que essa citocinese é centrífuga, tá bom? Mas também na aula de divisão celular a gente vai ver isso. Vamos então agora para a sexta função. Olha só quantas funções eu já falei. Hein? A sexta função é a formação de polissacarídeo. Essa aqui é fácil da gente entender, galera. Por quê? Você já aprendeu o que é um polissacarídeo. Você sabe que o polissacarídeo é um carboidrato formado pelo encadeamento, né, de milhares de monossacarídeos. Então, eu vou te dar uma pista. Tá? Aonde você acha na célula que esse conjunto de milhares de monossacarídeos se juntam uns aos outros para formar uma celulose, formar um amido, formar uma quitina, formar um glicogênio. Aonde você acha que isso acontece? Óbvio, no complexo de Golgi. Então, os vários monossacarídeos, eles vão se unir em um polissacarídeo dentro do complexo de Golgi. Por isso, a formação de todos os polissacarídeos depende também de um complexo de Golgi. Falou? E, para a gente terminar as funções do complexo de Golgi, eu poderia ficar falando aqui, sem dúvida nenhuma, mais umas 10 delas, né? As diretas, fora as indiretas, as funções indiretas do complexo de Golgi. Nós vamos falar a última dessas nossas que são importantes, que é a formação do lisossomo. Você sabe que o lisossomo é uma organela responsável pela digestão celular. Só que é uma organela que nasce de outra organela, né? É uma organela que nasce de outra organela. Essa organela, o lisossomo, nasce do complexo de Golgi pela mesma sequência de eventos que você aprendeu até agora. Se você prestar atenção aqui, ó, eu tenho um retículo endoplasmático rugoso, que vai produzir uma vesícula com proteína, que será levado ao complexo de Golgi. E lá, essa proteína no complexo de Golgi vai virar um lisossomo. Aí, o complexo de Golgi libera um lisossomo. Esse lisossomo pode digerir estruturas capturadas pela célula, como você está vendo aqui, ó, no processo de fagocitose, essa partículazinha foi capturada, o lisossomo vai lá, se liga a essa estrutura, faz a digestão dessa estrutura e depois o resto digestivo disso será depois exteriorizado na plasmocitose. Mas você está vendo aqui que o lisossomo também pode digerir estruturas da própria célula. Essa mitocôndria aqui pertencia à própria célula. O lisossomo vai lá, engloba a mitocôndria, digere a mitocôndria, porque essa mitocôndria não precisa mais, ela já não está funcionando direito, ou qualquer que seja a razão, mas que a gente fala depois na aula de lisossomo. Falou? Mas você está vendo que o lisossomo, né, que é uma organela, está nascendo do complexo de Golgi. Então, lá, a formação do lisossomo, né, é do complexo de Golgi que nasce as vesículas membranosas, tendo no seu interior uma grande quantidade de enzimas digestivas. São cerca de 80 enzimas, galera, diferentes. O lisossomo é, então, uma organela
responsável pela digestão celular. Óbvio, né, galera? Se ele tem enzimas digestivas, ele só pode ser responsável pela digestão celular, né? E sobre os lisosomos, a gente vai falar melhor numa aula específica depois. Fechou? Galera, do complexo de Golgi, por enquanto, é só isso. Falta agora a gente falar na nossa próxima aula sobre os lisossomos, os tipos de digestão, que é responsável pela digestão celular. Vamos estudar primeiro a estrutura dele, depois as várias formas de digestão que o lisossomo pode estar envolvido. Valeu, galera? Tudo certinho, tudo bonitinho, tá? Vamos abrir a nossa câmera outra vez. Aí, tudo jóia. Então, isso foi complexo de Golgi. Só um perrepzinho que eu estou com vontade de falar para vocês, que é o seguinte, galera. Quando eu estudei, eu estava na posição de vocês, eu estava para prestar o meu vestibular, a organela da época era o complexo de Golgi, a organela da moda, né? Só depois da descoberta da Dolly, etc., e tal, que a genética passou a ser o carro-chefe da biologia. Na época que eu estava estudando onde vocês estão, a gente ficava, às vezes, fazendo 2, 3, 4 aulas de complexo de Golgi, de tanta coisa que essa organela pode fazer. Muitos alunos falam assim para mim que eu sou um puxa-saco do complexo de Golgi. Sou mesmo. Sou mesmo. Eu adoro genética, eu amo genética, mas eu acho que o complexo de Golgi tem todo o seu valor. Falou, galera? Tudo bem? Então tá bom, moçada. Na próxima aula, então, a gente fala de outros processos. Muito obrigado a vocês, então, e até a nossa próxima aula. Um beijo no céu da boca e obrigado. Valeu? Em pé, galera. Em pé.